O Educação na TV veio nesse dia 15 de abril de 2018 acompanhar a CONAP, Conferência Nacional Popular de Educação, que conta com a presença da presidenta da APEUESP, Maria Isabel Azevedo Noronha, do deputado federal Vicentinho e de diversos outros líderes de entidades e movimentos sociais. Nós não podemos nunca esquecer que o que se passou e que se passa por esse país é fruto, senão, de não aceitar que a classe trabalhadora seja incluída no orçamento e tenha para si inclusão social, educacional, justiça, direitos humanos, que é embasado, que tem como base o quê? A democracia. Quando foi em 2003, fizemos um grande levantamento e propusemos um censo complementar para o INEP, para que nós tivéssemos uma leitura mais apurada sobre a escolarização das pessoas com deficiência no Brasil. E foi ali que a gente percebeu que era uma população esquecida, abandonada, excluída, desacreditada. Ter algum tipo de deficiência no Brasil era, sim, ser considerada uma pessoa incapaz, inválida, inferior, uma escória. Porque sequer tinha o direito constitucional à educação garantido. E foi então que nós formulamos, com toda a orientação do ministro Tarso Genro, do ministro Fernando Haddad, do ministro Mercadante, né? Nós construímos uma agenda no governo Lula, que foi uma agenda de desenvolvimento de políticas públicas de inclusão, articuladas com as escolas públicas brasileiras. Porque, afinal de contas, todos nós somos iguais, independente da cor da pele, independente da orientação sexual, independente de qualquer coisa, nós somos iguais. E é isso que a elite dominante não quer, porque a elite dominante, como já disse o Maquiavel, precisa nos dominar, nos dividindo. Então nos divide entre homens e mulheres, negros e brancos, nordestinos e sudestinos, pessoas com deficiência ou não, enfim, e nós temos que tomar esse cuidado, porque afinal nós somos iguais. Que a escola tem que ser o lugar da comunidade escolar. A escola tem que ser o lugar em que as posições das mulheres, eu estou falando pelas mulheres, estejam colocadas e debatidas. Nós não podemos mais tolerar que a escola seja um gueto de disputa entre apenas posições pedagógicas. Nós temos que entrar dentro das escolas e defender os nossos direitos. Nós temos que entrar dentro das escolas e defender o direito à democratização da escola. Porque as escolas não chamam a comunidade para conversar, a grande maioria. Porque as direções da gestão escolar não chamam a comunidade para participar. Nós temos que abrir as escolas. A escola é o que nós temos que alterar, né? Que nós temos que mudar, implementar, colocar no currículo escolar, colocar o tema dentro da escola para ser tratado abertamente, né? Sem essa preocupação dos conservadores, que não devemos falar. Nós temos que acabar com a violência que existe na escola e com a morte das pessoas também na sociedade. Nós temos diariamente de 3 a 5 pessoas morrendo por dia pela questão de ser, pelo motivo de ser da comunidade LGBT, principalmente travestis e transexuais. Então, nós temos e está aumentando essa estatística. Então, nós da educação, ou nós que nos preocupamos com a escola, nós temos que lutar para que a escola deixe de ser um lugar de sofrimento. O nosso currículo tem que ser um currículo descolonizado. Pensar descolonizadamente é pensar uma sociedade
em que se apresenta novos conceitos, uma sociedade em que homens e mulheres... Veja bem, quando eu discuto racismo, eu não estou discutindo só o racismo para falar sobre a população negra. Eu estou dizendo que quando eu combato o racismo, a partir, por exemplo, da Lei 10.639, quando eu conheço a minha história, o outro conhece a história também, a gente começa o processo de desconstrução dos preconceitos. Quando a partir do currículo eu trabalho gênero, eu trabalho contra o machismo, contra a misoginia, explico qual é a importância e o papel de homens e mulheres na sociedade, eu estou discutindo novos conceitos e a formação de homens e mulheres que juntamente reconstruirão sociedades justas e igualitárias. Então, debater a CONAP é importantíssimo, não só pelo tema, o eixo 5. Esse eixo, para vocês verem a abrangência dele, ele trata de planos decenais, Sistema Nacional de Educação, educação, diversidade, compreendendo o quê? Democratização, direitos humanos, justiça social e inclusão. Por que que é longo assim? Porque o diverso tem que ser tratado como diverso, senão nós não vamos democratizar. Diferença tem que ser assumida como a diferença, mas não para manter diferença, para chegar à igualdade social, à justiça social e termos inclusão. É para isto. Se nós não fizermos esse debate no nível que tem que ser feito, o que vai acontecer é que a gente genericamente debateu, né, a diversidade, mas a diversidade é muito ampla. Era o grupo mais rico que nós tínhamos na conferência. Eu considero que esse momento político do Brasil é fundamental para que a gente retome algumas prerrogativas dos movimentos sociais, reafirme a nossa disposição de luta, a nossa disposição de garantir e ampliar direitos, principalmente as mulheres que historicamente têm sido penalizadas pela condição de ser mulher, né? Mas porque elas, na verdade, são reserva de mão de obra, historicamente, não estavam no mercado de trabalho, não tinham acesso à educação e uma série de direitos. Falar sobre diversidade é mais do que fundamental hoje, né? Falar sobre diversidade é a gente recolocar no eixo as nossas pautas que são históricas e são importantes, que é o debate contra o racismo, a luta contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo e a reconstrução de novos conceitos a partir do currículo. Já tem um lema da POS que juntos nós seremos fortes. Acho que é nesse sentido que a conferência vem, para que nos fortalecemos, consigamos ir mesmo contra o que ele está sendo, esse desmonte do trabalho do serviço social, esse desmonte da militância social, esse desmonte do que nós entendemos como ser uma sociedade justa, democrática e criar mecanismos dentro da educação, junto com movimentos populares, movimentos sociais, para que a gente consiga não só parar com esse desmonte, né, mas como tentar avançar cada vez mais na destruição desses preconceitos, essa discriminação que existe dentro da educação e dentro da sociedade como um todo. Quando você mexe com justiça social, você ataca direitos humanos, que o direito a ter uma escola pública de qualidade, a saúde, a moradia, né? Enfim, tudo que o ser humano tem direito. Então, por isso, é evidente que essas conferências, elas aglutinam forças para a gente mudar, né, essa situação, né? É o que eu dizia, a gente tem que pegar as mentes dormentes, né, e acordá-las, né, porque só assim nós vamos vencer essa situação. Nenhum poder no mundo é capaz de deter um povo oprimido, determinado a conquistar a sua liberdade.